Salve, salve, meu caro aluno, como vai? Tudo bem? Professor Giovanni Magalhães, para dar sequência aqui com você ao nosso estudo da disciplina de contratos empresariais. Como você sabe, nós estamos aqui fazendo um estudo relacionado ao módulo dos contratos, chamados contratos de colaboração, fazendo esse estudo aqui a partir de aulas remotas, enfim, e contextualizando um pouco isso, né? Como vocês sabem, a gente já está quase um mês aí de aulas suspensas presenciais e as nossas aulas estão acontecendo de maneira remota, através dessas videoaulas, através aí de instrumentos relacionados ao Unifor Online, tá? De modo que a gente vai dando sequência aí ao nosso cronograma de disciplina, cumprindo aí o planejamento didático da disciplina através de videoaulas como essas, de aulas aí sincrônicas, aí tentando fazer essas aulas com a turma toda, além do instrumental, né, do ferramental de grupos de WhatsApp, de fóruns de discussão que a gente pode estar fazendo, né, no Unifor Online, né? E cara, se você está tendo acesso a esse vídeo pelo YouTube, né, enfim, está fazendo essas gravações a priori exclusiva para as minhas turmas, né, de contratos empresariais da graduação em Direito na Unifor do semestre 2020.1, mas se você passou a ter acesso a essas aulas depois que a gente liberou, tá? Meu nome é Giovanni Magalhães, sou professor de Direito Empresarial aí há 15 anos, tá? Lecionando na graduação em Direito da Unifor quase esse tempo todo, além de lecionar em pós-graduação, no preparatório para exame de ordem, no preparatório para concurso público, tanto em primeira quanto em segundas fases, tá? E cara, esse canal ele foi feito para você, tá? Que não gosta de direito empresarial, que tem medo de direito empresarial, sabe por quê? Porque o meu objetivo é te mostrar que dá para você estudar direito empresarial de modo facilitado, porém em nível top. Aliás, tá? Se você não conhece ou não está ligando o nome à pessoa, eu tenho alguns livros aí na área de direito empresarial vocacionados ao exame de ordem e ao concurso público, dos quais se destacam dois, né? Dois. Quais? O Prática Empresarial, da coleção Completaço, escrito em coautoria com o querido amigo professor Marcelo Hugo da Rocha, tá? Já vai aí na sua quarta edição agora em 2020. E além desse, o Direito Empresarial Facilitado, a ser publicado aí pela editora Método, deve, enfim, então logo passe essa pandemia, chegar aí nas livrarias do país de maneira geral, tá? E bom, essa é a ideia, facilitar a sua vida com o direito empresarial, seja para você que não gosta e para você que gosta, cara, te aprofundar e trazer dicas e trazer situações aí curiosas, importantes e dignas de nota para o seu aprendizado e para a sua aplicação prática, beleza? Bom, vem comigo então para a gente seguir viagem com o nosso estudo, tá? Se você parar para reparar, nós estávamos aí estudando, examinando, por assim dizer, os contratos de colaboração por intermediação, aquelas modalidades negociais na quais o colaborador se torna um intermediário, mais um elo daquela cadeia produtiva, daquela cadeia de escoamento de mercadorias, porque ele vai comprar do fornecedor para posteriormente revender. Ele não é o destinatário final daquela aquisição, até porque se ele fosse o destinatário final desta aquisição, nós estaríamos diante de um contrato que deve ser albergado aí sob o regime do Código de Defesa do Consumidor e que a gente não quer entrar nesse mérito, tá? Então, fique esperto com isso. Nos nossos contratos aqui da colaboração por intermediação, eu tenho uma compra, mas eu não sou eu que adquiri, não sou o consumidor final. Eu adquiro
para fazer a sua posteriormente revenda. Eu não sei se você lembra, mas quando a gente fez aquele panorama geral sobre os contratos de colaboração, e além disso, quando a gente começou a estudar até mesmo, né, os contratos de colaboração por intermediação, nós percebemos o quê? Nós percebemos que a gente vai ter como modelos de contratos aí de colaboração por intermediação dois. O primeiro deles, o contrato de distribuição, que se resume justamente no contrato que tem por objeto simplesmente a compra para a posterior revenda e, além disso, o contrato de concessão, que é um contrato de distribuição com algo a mais. É aquele contrato em que vai haver a compra para a posterior revenda e que o colaborador também se compromete contratualmente a prestar serviços aí de assistência técnica. O que a gente percebeu? A gente percebeu que, primeiro, eram contratos de natureza atípicas, né? Iriam prevalecer, na regra geral, né, aquilo que tivesse sido pactuado aí entre as partes. E só fugia dessa lógica, basicamente, quem? Uma modalidade específica do contrato de concessão. A concessão cujo objeto é veículo automotor. Tá? Essa tem lei específica. Concessão aí de qualquer outra modalidade de mercadoria, também contrato atípico, prevalecendo o pacta sunt servanda, não existindo legislação específica para tratar dessa temática. Apenas no âmbito da concessão de veículos automotores é que a gente vai ter a lei específica, a lei 6729 de 79, conhecida como Lei Ferrari. Beleza? Vamos examinar ela? Os principais contextos importantes aí. Repara só, tá? Como a gente ia dizendo, né? Como a gente ia tratando aí agora há pouco, né? Na nossa fala, como a gente ia tratando aí agora há pouco na nossa fala. Primeira questão importante é a gente ver o objeto da concessão mercantil. Por quê? Regra geral, é um contrato atípico, tá? Para as mercadorias em geral, contrato atípico não tem lei regulando especificamente isso, tá? Não tem lei regulando especificamente isso. Resultado, vai prevalecer o pacta sunt servanda. Agora, em se tratando de veículos automotores, é onde a gente passa a ter aí o quê? A Lei 6029, regulamentando esse tema. E a ideia é exatamente o seguinte: como a gente está falando, né? Como a gente está falando, não é, de contrato de colaboração, em que eu vou ter o fornecedor, em que eu vou ter o colaborador. Isso significa o quê, cara? No contrato de concessão de veículos automotores, a fábrica de automóveis, ela é considerado o concedente, que é o fornecedor aqui da história, a revendedora autorizada, que é considerada o concessionário, o colaborador da história, sempre lembrando, tá? Sempre lembrando, na concessão mercantil eu vou ter a compra para posterior revenda, assumindo o ônus contratual de prestar serviço de assistência técnica aos consumidores, aos compradores, isso tudo com o objetivo de criar, ampliar ou consolidar mercado. Beleza? Bom, então, repara só. Primeiro ponto importante aqui: instrumentos postos à disposição do concessionário. Instrumentos postos à disposição do concessionário. O que essa lei traz de mecanismos jurídicos para tutelar,
para defender aí, vamos dizer assim, os interesses do concessionário, da revenda autorizada, do colaborador nessa operação empresarial. Primeiro ponto importante se refere justamente a quê? A isonomia em relação aos demais concessionários, tá? Ou seja, todos os concessionários, no caso concreto, eles precisam serem tratados de maneira isonômica. Não dá para você tratar diferente, não dá para você estabelecer preços, encargos financeiros, prazos ou condições mais facilitadas para determinado colaborador e outro não. Eu tenho que tratar todos eles de maneira isonômica, de modo, meus amigos, que preços, encargos financeiros, prazo e condições uniformes precisarão ser estabelecidas para toda a rede. Importante a gente dar uma olhada aí, né, no artigo 6º, inciso 1 e 2, e no seu parágrafo 1º, além de no artigo 13, no parágrafo 2º, mais especificamente falando. Cara, se você pegar aí para você examinar comigo, né? Se você pegar aí para você examinar comigo, você vai ver justamente o legislador estabelecendo isso, tá? Uma nova concessão a ser estabelecida, ela não pode prejudicar os demais concessionários. No caso concreto, o artigo 13, parágrafo 2º, vai estabelecer que cabe ao concedente estabelecer o preço de venda para os concessionários, e isso precisa se dar de maneira uniforme em toda a rede de concessionárias. Não dá para você ter um veículo automotor da marca X sendo de um preço Y numa determinada concessionária e de um preço Z completamente diferente em outra, isso em condições normais, fora qualquer tipo de promoção ou coisa que o valha. Tá? Então, a primeira questão importante aqui se refere justamente a isso, essa questão da isonomia entre todos os concessionários. Eu preciso ter condições uniformes para toda a rede. Né? Dentro dessa ideia é o item B, que vai nos mostrar o quê? Lá no parágrafo 2º. Eu não posso estabelecer uma nova concessão de veículo automotor se essa nova concessão de veículo automotor ela vier a prejudicar os demais concessionários. Né? E mais do que isso, nos diz lá o artigo 2º, né? Nos diz lá o artigo 2º, o inciso 2, melhor, do artigo 5º, que é preciso que se observem distâncias mínimas aí entre os estabelecimentos, isso tudo para assegurar aí, não é, um mínimo de atuação no mercado pelos concessionários, sem que o concessionário novo venha a prejudicar os demais concessionários previstos na rede. Mas aqui, cara, vale a gente frisar algo. Repare, não está dito que não pode ser feita um novo contrato de concessão. Não está dito que eu não posso ter mais de um concessionário, pessoa jurídica distinta, numa mesma cidade, para um mesmo veículo automotor, para veículo automotor de mesma marca. Não é isso que está dizendo. O que a gente tem na legislação é, para que eu possa criar uma nova concessão, é preciso que essa nova concessão não prejudique os demais membros da rede de concessionárias que devem receber do poder concedente, né? Devem receber da fábrica de veículos o mesmo tratamento uniforme e isonômico. Beleza? Então, é essa a ideia que a gente vai ter aqui. Bom, seguindo viagem no nosso estudo, repare, outro instrumento importante vai dizer respeito a aqui. Eu vou sair de tela aqui agora para você poder ler esse item comigo. Repare,
cota de veículos, né? Lembra que quando a gente falou no genérico, tinha lá a cota de fornecimento, né? Ou a cota de aquisição? Pois bem, aqui a Lei 67/29 estabelece a necessidade de uma cota de veículos que pode vir a ser estabelecida aí nos termos do artigo 7º, levando em conta, não é, justamente o desempenho de comercialização da empresa e a capacidade de mercado da área demarcada, tudo isso respeitando as normas previstas no artigo 7º da nossa lei. Então, repara uma coisa, né? Esse tratamento isonômico é muito dentro daquela linha, né? Aquilo que eu preciso tratar de maneira igual, eu vou tratar igualmente. Aquilo que eu preciso tratar de maneira desigual, eu vou tratar desigualmente no limite dessa igualdade ou no limite dessa desigualdade. Repare, o preço de venda para o concessionário daquele veículo automotor tem que ser o mesmo, tá? Tem que ser o mesmo. Agora, eu não posso querer estabelecer a mesma cota de veículos para uma concessionária, por exemplo, que se localize na cidade de São Paulo e para uma concessionária que vai se localizar aí no município no interior do Ceará. Então, eu preparo a definição da cota de veículos da concessionária que ela é obrigada aí a adquirir. Para a definição dessa cota, é preciso que se avalie, né, essas questões que a gente levantou, o desempenho aí da empresa concessionária, a capacidade de mercado naquela área relacionada à concessão, para que isso possa, né, vir a ser estabelecido. A lei, inclusive, estabelece que essa cota ela pode vir a ser atualizada anualmente, mas sempre levando em conta essas questões, esses fatores, tá? Então, nota, né, que aqui a gente tem cota de aquisição estabelecida pela própria legislação, tá? É o que a gente tem no artigo 7º da lei. E, cara, fica aqui a minha sugestão para você, tá? Pois você vier reassistir essa aula, pega lá a Lei 67/29, coloca ela de lado, cada artigo que eu estou aqui mencionando, você já vai ali lendo, até pause esse vídeo, se for o caso, mas já vai ali lendo para a gente poder fazer esse meio de campo bacana aqui no entendimento desse contrato empresarial, tá? Vamos seguir viagem, então. Voltando aí ao PowerPoint. Repara, item D. O pagamento total ou parcial não poderá vir a ser exigido pelo concedente antes, antes do faturamento. Ou seja, até que a concessionária fature o veículo, vale dizer, ela não adquiriu, até que ela expressa a fatura dessa venda, não é possível, diz o artigo 11, exigir qualquer tipo de pagamento total ou parcial, não é, do concessionário, exigência essa feita pelo concedente. Não é só. Além disso, uma outra questão importante, sabe qual? Essa aí, ó, do artigo 15, a proibição de o concedente efetuar vendas diretas. Veja bem, em regra, quem vai fazer venda direta para o consumidor é a concessionária. O concedente, a fábrica, ela não tem essa oportunidade. A lei veda a regra geral, lá no artigo 15, ocorrer venda direta para o chamado consumidor final sem atuação do concessionário, salvo licitações aí para o poder público
ou mesmo veículos para corpo diplomático ou para clientes especiais definidos aí nas convenções, hora da marca, hora de categorias econômicas, tá? Então, fora a situação de clientes especiais definido pela fabricante nessas tais convenções, carro para o corpo diplomático e venda para o poder público, quem vai fazer venda direta é o concessionário. A gente percebe isso, por exemplo, nesta vedação do artigo 15. Outro ponto importante, o direito ao uso gratuito da marca. Ou seja, né, você tem isso aonde? Artigo 3º, inciso 3, artigo 19, inciso 2. Nós estamos diante aqui de quê? De um contrato em que é decorrência dele a licença voluntária, não é? A licença voluntária aí da marca, autorização para que terceiro use sem retribuição pecuniária, não é? A licença voluntária e gratuita, ou seja, não é? O concessionário vai poder fazer uso da marca do concedente, vai poder estabelecer lá na entrada da concessionária a marca do concedente sem nenhum problema. É implícito isso. A concessão faz parte do negócio de concessão mercantil, do negócio de concessão de veículo automotor, como que se diga, o direito ao uso. Tá? Além disso, a plena liberdade, a plena liberdade de comercializar acessórios de qualquer marca ou procedência. Veja, não é porque você é concessionária de veículos da marca X que os seus acessórios precisam necessariamente serem da marca X. Não necessariamente. É isso que o artigo 4º, inciso 1, e que o artigo 8º, parágrafo único, a linha A, vão nos mostrar. Vai ser estabelecido, de acordo com a lei de concessão, uma espécie de índice de fidelidade da marca, definida, inclusive, na sua própria convenção. É estabelecido um percentual de fidelidade. Desde que você mantenha esse percentual, nada impede que você tenha aí venda de produtos de outra marca ou de venda de produtos, né, que não sejam necessariamente daquela marca. Se a gente imaginar, por exemplo, né, uma eventual convenção de marca que estabeleça, né, como índice de fidelidade, vamos falar aqui, 75%, isso significa dizer o quê? Que desde que eu respeite esse valor, eu posso manter para venda 25% dos meus acessórios de marca aí de produtos concorrentes, de marcas aí outras que não aquelas objeto da concessão. É exatamente isso. Então perceba que apesar de se falar em plena liberdade quanto ao comércio de acessórios em relação à marca, essa plena liberdade ela não é absoluta. Ela deve respeito, quando estabelecido, ao índice de fidelidade da marca. Beleza? Bom, vamos seguir viagem aqui então. Próximo ponto importante: deveres do concessionário. Né? Quais são agora as obrigações que o concessionário assume? Tá? Sim, vale lembrar, né? Como nós estamos diante de um contrato que é bilateral, que é oneroso, tá? Que é, por assim dizer, sinalagmático, à medida em que o que é direito de um é dever de outro e vice-versa, tá? Note que a gente estava falando aqui justamente agora do quê? Dos instrumentos colocados à disposição do concessionário, vale dizer, direitos que a lei atribuía a ele no caso concreto. Direitos do concessionário são deveres do concedente. Agora, a gente está falando aí de deveres do concessionário. Ora, deveres do concessionário representam aí
justamente o quê? Direitos do concedente que cabe a gente, portanto, respeitar. Vamos ver isso? Olha aí na tela comigo. Primeiro dever importante, a exclusividade da concessão. A exclusividade da concessão. Vale dizer, é proibido ao concessionário comercializar veículos novos de concorrente. Veja, a lei é importante que se diga, né, para fins de prova aí, notadamente, né, provas aí de natureza objetiva, né, como, por exemplo, primeira fase de exame de ordem, a primeira fase de concurso público ou coisa que o valha, é importante que se diga, a lei ela não proíbe que a concessionária venda veículos concorrentes. Não proíbe. Nada impede que uma concessionária de veículos da Ford venha vender veículos Chevrolet ou coisa que o valha. O impedimento, isso sim, é impedimento para a venda de novos. Né? Resultado, no meu exemplo, eu sou concessionária Chevrolet, eu sou concessionária Ford, você vem, por exemplo, no seu Chevrolet para comprar um novo Ford aqui comigo. Nada impede de eu receber aquele seu veículo e colocar ele à venda na condição aí de usado, de seminovo, seja o que for. O que eu não posso é eu, sendo concessionária da Ford, vender ao mesmo tempo, né? Vender ao mesmo tempo, vamos dizer assim, Chevrolet. E aí, o que acontece? Você que eventualmente possa vir a conhecer o mercado de veículos automotores, muitas vezes acontece o quê? Você vê isso na lei, quando você vai olhar do ponto de vista prático, o que você percebe? Você percebe muitas vezes que aquele cara, né, ele é sócio da concessionária da Chevrolet, ele é sócio da concessionária da Ford, ele é sócio da concessionária da Fiat, ele é sócio da concessionária, não é, da Volkswagen e por aí vai, né? O que acontece, cara? Se liga nisso, tá? A lei proíbe a mesma pessoa jurídica devia ser, havia vender, vamos dizer assim, veículos novos de concorrentes. O que normalmente se faz? Se cria uma nova pessoa jurídica, né? Eu tenho uma pessoa jurídica 1, concessionária, para aproveitar o meu exemplo da Ford, eu posso abrir uma pessoa jurídica 2, nada óbvio, e essa pessoa jurídica 2 via ser concessionário, por exemplo, da Honda sem nenhum problema. E aí é onde a gente vai ouvir falar, né? Coisa que a gente costuma estudar lá no Direito Empresarial 1, é onde a gente vai ouvir falar nos chamados grupos econômicos, aquelas relações societárias em que duas ou mais pessoas jurídicas passam a atuar em conjunto justamente em razão de uma questão específica. Qual? Passarem a ter direção única, né? Tendo ou não aí uma sociedade hold, uma sociedade de comando, as várias sociedades pertencentes a um grupo econômico passam a atuar a partir de uma direção geral, tá? Mas isso de um ponto de vista prático é bom que se diga. Para fins de prova, é isso que a gente está percebendo. Não cabe ao concessionário via vender veículos novos de concorrente. Os seminovos ele até pode, o que a lei não vedou está tacitamente permitido, afinal de contas a gente está no direito privado, tá? Mas novos esse não. A lei vedou expressamente, tá? Voltando para a tela, repare, não é? É obrigação do concessionário, dever do concessionário o quê? Respeitar os índices de fidelidade em relação aos componentes da marca, na forma como a gente falava do artigo 8º. É preciso que se adquira, né, dentro de determinados limites e de acordo com a conversão da marca,
apenas os produtos fabricados pelo concedente, tá? Mas respeitou o índice de fidelidade, é aquilo que a gente defendia agora há pouco. Desde que respeitado o índice de fidelidade, nada obsta que você venha a vender componentes aí, acessórios aí fabricados pelo concorrente, por outros empresários que não o próprio concessionário. Além disso, cara, importante, vale a pena a leitura, né, do artigo 10 da lei, né, vale a pena a leitura do artigo 10 da lei 6729, porque ele vai nos dar justamente qual que é, né, o montante do estoque proporcional que o concessionário é obrigado a manter, né? Lembra que a gente falava da cota de aquisição de veículos? Ele é obrigado a adquirir determinada quantidade de veículos justamente para quê? Para fazer essa manutenção do estoque, já que ele é obrigado a manter estoque proporcional à rotatividade dos produtos novos, tá? Então, veja que a lógica desse contrato ela está redonda, ela está segura, ela está fechada, justamente porque o concessionário ele é obrigado a manter esse estoque proporcional na proporção estabelecida para a lei, que varia de acordo com o veículo automotor, tá? Varia de acordo com o veículo automotor, mas é obrigado a estabelecer justamente em razão da cota de veículos, né, que a ele precisa ser aí, né, vamos dizer assim, definida e encaminhada. Item D, importante, a gente falava também o contexto disso, né, quando a gente falava dos direitos aí, ou da tutela aí do concessionário. A comercialização de veículos novos somente a consumidores finais, né? Somente a consumidores finais. Vedada aí a comercialização para fins de revenda. Portanto, não dá para a concessionária A revender esse veículo para a concessionária B, que vai revender esse veículo para a concessionária C, e assim sucessivamente. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Tá? A concessionária ela só vende para o consumidor final. Ela só vende para o consumidor final. Beleza? A não ser, né, sendo vedado comercialização para fins de revenda, a não ser aí operações entre concessionários ou para o mercado externo, né? Vale dizer, imagina, você está numa determinada cidade em que tem duas concessionárias, concessionária da pessoa jurídica A, concessionária da pessoa jurídica B, ambas aí vendendo o mesmo veículo automotor. E aí vai o comprador para comprar na pessoa jurídica B que não tem. Tendo na A, entre elas aí é possível operações, tá? Entre elas é possível operações entre concessionários, tá? Porém, a venda de veículos novos, na regra geral, é só para consumidores, o consumidor final, na forma do que é estabelecido pelo artigo 12. Tá? Bom, outra questão importante, a questão relacionada ao prazo, né? A questão relacionada ao prazo e à resolução do contrato. Veja que na forma do artigo 21, esse prazo, ele, regra geral, ele é indeterminado. É possível o primeiro contrato ser firmado com prazo determinado, 5 anos no máximo, e a renovação vai se dar necessariamente por prazo indeterminado. Meu caro, minha cara, repara uma coisa aqui comigo, tá? É possível firmar inicialmente um contrato de concessão de veículos automotores por prazo determinado
sem nenhum problema, perfeitamente viável. É possível, é viável formar um contrato com prazo indeterminado já inicialmente? Também. Se liga nisso, tá? O prazo não afeta a constituição da concessão de veículo automotor. A regra, como diz lá a lei, a regra, né, de acordo com o artigo 21, é que o prazo seja indeterminado. Porém, é possível que o primeiro contrato seja firmado com prazo determinado, desde que esse prazo determinado seja de, no máximo, 5 anos, com o detalhe de que a renovação ela já tem que se dar necessariamente por prazo indeterminado. Então, cara, repara, não dá para você querer, por exemplo, firmar um contrato de concessão inicialmente por 2 anos, para depois fazer uma renovação por mais 3 anos e cumprir os 5 da lei, para daí da renovação desses 3, você fazer ele por prazo determinado. Não, longe disso, tá? Se você fez o primeiro contrato por 2 anos, a renovação dele necessariamente terá que se dar por prazo indeterminado, tá? Se liga nisso, tá? Se liga nisso. O primeiro contrato ele pode ser por prazo determinado, respeitado o prazo máximo de 5 anos, mas é só o primeiro, tá? Mesmo que ele seja de uma semana, mesmo que ele seja de um mês ou de um ano, não interessa. Finalizou o contrato, a sua renovação necessariamente vai se dar na forma de contrato com prazo indeterminado. Tranquilo com isso? Bom, falado aí sobre o prazo, vamos examinar algumas questões pontuais aí sobre a resolução do contrato, né? Primeira questão importante e digna de nota: a resolução do contrato após o término do prazo determinado, né? Após o término do prazo determinado. Como assim? Bom, imagina o seguinte, cara. A gente firma um contrato de concessão, 5 anos de contrato, chega o final do contrato, tá? Não se quer fazer a renovação, vai se querer fazer aí a resolução, o encerramento do contrato. E isto ocorre por iniciativa do concedente. Vale dizer, é a fábrica de veículos automotores que está dizendo renovo não, tá? E ao estabelecer renovo não, tá? O que acontece? O que ela assume? Ela assume a obrigação de readquirir, tá? De readquirir o estoque de veículos e componentes novos pelo preço de venda aos concessionários. Atenção, não é o preço de venda estabelecido para o consumidor final, não é esse o preço de venda, é o preço de venda dentro da rede, é o preço de venda relacionado à rede de distribuição, preço de venda estabelecido na concessão, vai readquirir o veículo de novos. Além disso, comprar todo o ferramental, maquinários, equipamentos, instalações na concessão pelo preço de mercado, tá? Então, veja que a fábrica assume esse ônus aí ao não querer renovar essa concessão, tá? Já de outro lado, se nós estivermos diante aí do encerramento disso por conta do concessionário, aqui não vai ter indenização de ninguém. O concessionário não é obrigado a indenizar o concedente e tampouco o concedente é obrigado a adquirir os bens aí do concessionário. É isso que nos mostra o artigo 23, parágrafo único. Outra questão importante: a resolução do primeiro contrato antes do prazo por culpa do concedente. Ah, como assim? Que hipótese é essa?
Se liga, nós firmamos um contrato de 5 anos aí para concessão, deu terceiro ano, por exemplo, e o concedente já está vendo que aquela concessionária ali não tem futuro, né? Seja porque ela não tem um bom desempenho, seja porque a área estabelecida não faz, né, o estoque de veículos girar e rodar. O fato é que o concedente ele já está vendo que ali não funciona, tá? E aí muitas vezes ele acaba, por assim dizer, prejudicando o objeto da concessão, de modo que se ele der causa por eventualmente não encaminhar, né, não respeitar aí a cota de veículos, enfim, se de algum modo ele violar a lógica desse contrato antes do primeiro prazo, olha o que ele assume. Ele vai ter que readquirir o estoque de veículos ao preço de revenda ao consumidor, diferentemente do que a gente viu, não é? Se no primeiro contrato, né, termina o primeiro contrato e o concedente ele não quer renovar, ele readquire o estoque de novos pelo preço da rede, pelo preço da venda da concessionária, da venda entre as concessionárias. Não é pela venda pelo preço do consumidor, pelo preço final. Aqui não. Se a fábrica ela tiver dando causa ao encerramento desse contrato antes do fim do prazo do primeiro contrato, aí, bicho, readquire em cima do preço de revenda ao consumidor. Mais do que isso, readquirir, né, comprar o ferramental todo também pelo preço de mercado, né? Pelo ferramental todo, pelo preço de mercado. Com detalhe importante digno de nota, a lei estabelece aqui uma indenização em perdas e danos, calculado aí como o valor de 4% do faturamento projetado até o término do contrato de concessão. Tendo esse contrato aí menos de 2 anos de vigência, essa indenização ela vai ser calculada em cima do faturamento realizado, 4% do faturamento realizado. Então, cara, se liga só aqui, tá? O contrato está sendo encerrado antes de fim do prazo determinado para o primeiro contrato. Você tem que ver, tem mais 2 anos de concessão ou menos, para poder fazer o cálculo dessa indenização. Se tiver menos de 2 anos, isso vai ser feito com a base de quê? De 4% em cima do faturamento tido até aquele momento ali do encerramento da concessão. Tendo mais de 2 anos, aí não. Faço a projeção de faturamento que eu vou ter até o final e dessa projeção de faturamento, 4% é a indenização, eu diria, mínima, assegurada pela lei ao concessionário. Tá? Mais do que isso, há ainda o quê? A necessidade de satisfazer obrigações vincendas, vale dizer, a vencer, até o termo final do contrato rescindido, além de outras reparações eventualmente ajustadas entre o concedente e a rede de concessionários. Tá? Então, se liga que essa é a primeira situação. O concedente provocou, no caso concreto, a resolução desse contrato antes de fim do prazo. Ele deu causa a que o concessionário viesse a pleitear e a querer aí realizar o encerramento, o cancelamento desse contrato. Isso está no artigo 25. Tá? Outra situação importante, a do artigo 24. Tá? Se eu estou diante do contrato já com prazo indeterminado, tá? Estou diante do contrato já com prazo indeterminado. Aqui eu diria para você que pouco importa se eu já firmei inicialmente com prazo indeterminado ou não. Se
eu tive o primeiro e fiz a renovação que vai ser necessariamente por prazo indeterminado. Se o concedente, vale dizer, se a fábrica de veículos motivar essa resolução, se for ela que levar aí a resolução, mesmo que ela não dê causa para isso, o que ela assume? Olha o artigo 24. Aquisição do estoque pelo preço de venda ao consumidor, tá? Comprar equipamentos pelo preço de mercado, tudo igual, tá vendo? Mas muda aí a sistemática da indenização, que a indenização vai ser o quê? 4%, a alíquota é a mesma, só que do faturamento projetado de 18 meses, mais 3 meses por cada 5 anos de contrato realizado. Tá? E essa projeção ela precisa ter o valor corrigido monetariamente dos 2 anos antes da resolução. Então, o que você vai fazer, cara? Você projeta aí 18 meses para calcular esses 4%, e aí isso é o mínimo. Só que você vai ter que ver, né? A nossa concessão ela tem quanto tempo? Para cada 5 anos de contrato, você vai inserir mais 3 meses aí nessa base de cálculo dessa conta. Então, se você imaginar aí, por exemplo, uma concessionária com 20 anos, né? 5 vezes 4, 20, tá? Ou seja, quatro projeções aí. Né? Então, 4 vezes 3, 12. Ou seja, numa concessionária com 20 anos, em que o concedente motiva essa resolução, mesmo que sem culpa, né? Como é que vai ficar a indenização da concessionária? 4% do faturamento projetado de 30 meses. Os 18, mais os 12, 3 vezes 4, por cada 5 anos de contrato. Eu somo mais 3, né? Somei 3 nos primeiros 5, dá 21. Fez os 10, somei mais 3, dá 24. Fez o 15, somei mais 3, dá 27. Fez o 20, somei mais 3, dá 30. Além de outras eventuais reparações ajustadas aí, estabelecidas aí entre, vamos dizer assim, o concedente e o concessionário no âmbito do contrato de concessão. Bom, além disso, nós temos ainda o que? Lá no artigo 26, a situação de resolução por iniciativa ou culpa do concessionário. Aqui não interessa se o contrato é com prazo determinado ou indeterminado, o padrão é o mesmo. O que o artigo 26 estabelece? A necessidade aqui de indenização do concedente, tá? Indenização do concedente a ser calculado em cima de 5% do valor total das mercadorias transacionadas aí, veículos, componentes, acessórios, nos últimos 4 meses entre o concedente e o concessionário, tá? Por final, 2 observações aqui importantes. Não interessa o motivo da resolução contratual. Não interessa se alguém deu causa, se não deu, se foi por acordo de vontade, se não foi. A lei estabelece, artigo 22, parágrafo 2º, um prazo mínimo de 120 dias para as operações do concessionário. Ou seja, praticado o ato de resolução hoje, 120 dias trocando em miúdo é algo em torno de 4 meses. A concessionária ela vai funcionar pelo menos os próximos 4 meses aí para fazer o encerramento das suas operações, com detalhe relacionado, digno de nota, de que a lei estabelece um prazo para o pagamento das indenizações aqui previstas e mencionadas. Artigo 60, não é melhor, artigo 27 da lei estabelece um prazo de 60 dias contados aí da data da extinção da concessão. Ou seja,
deu o ato de resolução, em 120 dias a operação parou, desse fim, né, dessa parada de operações, eu tenho 60 dias aí para fazer o pagamento dessas indenizações estabelecidas no caso concreto. Tranquilo, meus amigos, esses são os principais aspectos aí a serem destacados, que você precisa se lembrar. Vale a pena a leitura dos artigos que a gente mencionou aqui, da Lei 6729 de 79. É aquilo que normalmente você vai costumar ver aí nas suas provas, seja preambulares, seja de primeira fase. Eu estou falando aqui, evidentemente, de exame de ordem, eu estou falando de concurso público. E, cara, também para você, meu aluno, isso aqui pode estar aparecendo aí como objeto de discussão nas nossas avaliações. Valeu? E, cara, se você está tendo acesso a essa aula, porque ela foi liberada no YouTube e gostou dela, pô, mete aí o teu joinha nesse vídeo, aproveita, se inscreve no canal para toda videoaula nova, todo o conteúdo novo que a gente trazer, você passar a ter acesso a ela. E, cara, qualquer dúvida quanto a essa aula, você que não é meu aluno, que não foi meu aluno no semestre 2020.1, pode mandar as dúvidas aí, ó, diretamente nos comentários. Tá aqui de lado ou tá aqui embaixo, evidentemente, a depender do seu sistema operacional aí. Beleza? Valeu. A gente volta então na próxima videoaula, dando sequência, vamos dizer assim, a esse estudo dos contratos de colaboração, passando a olhar agora a colaboração por aproximação. Valeu, até a próxima.